Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família nesta manhã de terça-feira, dia 14 de maio. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor sobre todos nós, sobre as nossas casas, em especial as famílias do Rio Grande do Sul, nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, o verso de número 6. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho, fazendo a tua vontade e agradando o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Olha só, daqui a pouquinho, 7 horas, você já sabe, nós temos o devocional com a pastora Ana. Depois, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o grupo de crescimento, nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo. E às 21 horas e 30 minutos, nós temos hoje a oração da noite. Você é o nosso convidado, tem sido uma bênção. Amém? E você talvez esteja se perguntando assim, pastor, por que ontem nós lemos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8, verso 1, e hoje nós já pulamos para o capítulo 9, verso 6. Porque esta porção do capítulo 8, verso 1 até 9, 5, capítulo 9, verso 5, Paulo está falando sobre essa contribuição, essa oferta que a igreja estava preparando para enviar para Jerusalém diante da necessidade, da miséria, da fome, da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém. Então, Paulo fala sobre isso até o versículo 5 do capítulo 9. Como nós já falamos sobre isso ontem, hoje nós já vamos passar para o versículo 6, onde Paulo vai falar de um princípio espiritual importantíssimo, que é o princípio da semeadura. E quando nós lermos esse texto agora, é importante que eu e você tenhamos em mente o agricultor naquele tempo. O agricultor naquele tempo, ele preparava a terra e ele lançava a semente. Para ele lançar a semente na terra, ele tinha que ter uma sementeira aonde ele guardou as sementes. Então, quando essas sementes davam frutos, cresciam, brotavam, davam frutos, ele colhia, fazia sua colheita, e então ele precisava novamente separar uma porção dessas sementes que ele colheu para poder plantar de novo. Senão ele não teria colheita. Então a colheita dele supria suas necessidades. Em alguns casos eles podiam também negociar, vender, fazer o que nós chamamos de escambo, a troca de mercadorias, mas sempre ele precisava guardar uma parte para semear novamente a terra, porque senão ele não teria uma nova colheita. Você só colhe aquilo que você semeia. Isso é tanto referente às coisas boas, quanto referente às coisas ruins. Semear, ela é opcional. Eu posso semear ou não. Mas depois que eu semeei, a colheita ela vai vir. Se foi coisas boas que eu semeei, eu vou colher coisas boas. Se foram coisas ruins que eu semeei, eu vou colher coisas ruins. Então, dentro desse princípio da semeadura, de que eu tenho que ter uma parte reservada para semear, para que eu tenha uma nova colheita, para que eu tenha uma colheita abundante, Paulo então nos ensina a partir do versículo 6, está orientando a igreja de Corinto, que estava recolhendo essas ofertas e distribuindo para a igreja de Jerusalém, semeando aquelas sementes que eles tinham. Versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá, porque ela é proporcional à nossa semeadura. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Quanto menos eu semear, menos eu vou colher. Ela é sempre proporcional. Eu nunca vou semear um pouquinho e colher uma abundância gigantesca, porque é proporcional à semeadura. A colheita ela é proporcional à semeadura. Versículo de número 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Lembra que nós falamos sobre isso? Cada um deve dar conforme as suas possibilidades. Amém? Cada um deve dar com alegria também. E ele fala exatamente isso, não com tristeza.
Não pode semear com tristeza. Você pode imaginar o agricultor naquele tempo que preparou a terra, agora ele está lançando as sementes, lançar a semente na terra com tristeza? Não, ele lança com alegria, na esperança da colheita que ele vai receber. E ele também diz outra coisa, também não deve ser semeado por necessidade. Pastor, o que é necessidade? Coação. Ser coagido a semear. Para fazer como se estivesse fazendo uma barganha com Deus. Não, não é assim que funciona. A motivação da semeadura é o amor, é o próximo, é repartir aquilo que nós temos. É repartir, como nós vimos ontem, que falamos da generosidade que produz a igualdade para que ninguém tenha falta de nada. Versículo número 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Veja, sabe essa graça que ele fala aqui, abundar em toda graça? Essa graça não diz respeito às graças espirituais. Ela fala especificamente ao dinheiro e às nossas necessidades materiais. Esta graça fala disso. Abundar em toda graça, ou seja, em todos os financeiros que nós precisamos, mas veja, não é para que nós possamos atender ou ter atendidos os nossos desejos egoístas, mas as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. E ele então diz mais, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sabe o que significa isso? Olha que tremendo. Significa que aquela semente vai continuar produzindo frutos. A semente que você vai lançar vai produzir frutos. A semente que você vai lançar vai gerar frutos em abundância, em nome de Jesus, para que você tenha as suas necessidades supridas e nunca falte nada, mas que você também possa, com essas sementes, suprir a necessidade daqueles que têm falta. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará, olha que tremendo, a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Oh, glória a Deus, amados, o Senhor é aquele que nos faz abundar. O Senhor é aquele que abençoa as sementes que nós lançamos numa boa terra. E essa semente, então, ela vai brotar, vai crescer, vai dar frutos, não vai ter semente estéril. Porque nós estamos semeando para que o Senhor seja glorificado. Tudo que nós fazemos, amado, é para a glória do Senhor, é para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. E ele então ainda diz mais, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então veja, ele enriquece em tudo para toda generosidade. Tudo que é feito com generosidade vai produzir frutos. Tudo o que é feito, semeado com generosidade, vai superabundar. E é isso que a palavra de Deus está ensinando. Por isso que não é nem por tristeza que nós semeamos e nem por necessidade, nem sendo coagidos que vai produzir frutos, mas é com alegria, com generosidade, para que essa semente, quando ela cair na terra, ela já cai com a bênção de Deus e ela então vai produzir frutos, em nome de Jesus. Para que tudo isso, como ele termina no versículo 11, diz, sejam tributadas graças a Deus. Para quem é toda a glória sempre? Para Deus. Amém? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Porque então as pessoas agradecem a Deus, glorificam a Deus, porque elas estão vendo o Senhor suprir as suas necessidades, por aqueles que têm abundância, por aqueles que Ele tem abençoado. Então nós vemos Deus mais uma vez recebendo graças. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, ou seja, eles vivem, eles praticam aquilo que eles pregam. E aquilo é o sinal, é o selo de que eles são cristãos verdadeiros, que andam na palavra do Senhor. E ele diz, quanto à confissão do Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís
para eles e para todos, em nome de Jesus. Enquanto oram, esse último versículo que nós vamos ler, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amados, nós precisamos viver o princípio da generosidade. E quando nós vivemos esse princípio da generosidade, nós estamos com alegria lançando e semeando as nossas sementes para que elas não sejam estéreis, para que elas multipliquem em abundância e nós possamos ter as nossas necessidades supridas das nossas casas, mas também, mais uma vez, o ciclo que se repete com generosidade, semeando e abençoando aqueles que precisam, que estão passando por necessidade. Amém? Por alguma necessidade. Louvado seja o Senhor por isso. Amados, essa é a palavra do Senhor para essa manhã. O versículo 15 desse capítulo 9 que nós lemos diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Eu quero convidar você a me acompanhar e vamos orar por nós e pelos irmãos no Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça, o teu favor nesta manhã de terça-feira. Senhor, nós precisamos de ti. As nossas famílias precisam do Senhor, nós dependemos do Senhor. Pedimos, ó Pai, dá-nos do teu Espírito e que o teu Espírito venha trazer nas nossas vidas esta unção, este fruto do amor, para que sejamos generosos em nome de Jesus. Para que as nossas sementes sejam lançadas na terra e dessas sementes o Senhor traga uma colheita abundante, para que possamos, mais uma vez, abençoar aqueles que precisam, sermos generosos, confirmando a palavra do Senhor, confirmando aquilo que nós pregamos em nome de Jesus, aquilo que nós vivemos da tua palavra em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, abençoa toda a obra das nossas mãos para que prospere. Rega, Senhor, toda a semente que foi lançada na terra, para que brote e dê frutos, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós clamamos pelos casais, pelos filhos, clamamos, Senhor, pelos viúvos, viúvas, solteiros, solteiras, em nome de Jesus. E nós pedimos a tua bênção nesta manhã. Senhor, queremos apresentar ao Senhor também o Rio Grande do Sul, pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia desse estado, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, que o Senhor olhe por elas neste dia, que o Senhor envie os teus anjos ali, Pai, em nome de Jesus, socorrendo, Pai, aqueles que nós não podemos, Pai, aqueles que nós não temos como alcançar, mas que o Senhor tem. Oh, Pai, olha por cada um, faz um milagre neste estado, Pai. Faz um milagre nas famílias, conforta, consola, em nome de Jesus. Enche-os de fé, de esperança, de coragem para a tua honra e tua glória. Senhor, abençoa-os, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito nesse dia, que você tenha um dia especial na presença do Senhor. Se você ainda não deu like, por gentileza, dê like, compartilhe com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.